Você já parou para pensar por que em toda a família existe aquela pessoa que parece enxergar o que ninguém mais vê, aquela que sente quando algo está errado, antes mesmo de acontecer? Eu sei exatamente o que é isso. Porque durante anos eu não apenas via essas coisas, eu as manipulava. Meu nome não importa mais, porque a mulher que eu era morreu, mas o que ela sabia sobre o mundo espiritual pode salvar sua vida hoje. Existe uma guerra acontecendo neste exato momento. Não nos noticiários, não nas ruas, mas dentro das casas, dentro das famílias. E você foi escolhido como alvo ou como arma. Durante 17 anos eu servi entidades que a maioria das pessoas chama de energia, ou intuição. Eu as chamava pelo nome. Elas me ensinaram segredos que a igreja prefere não falar. Me mostraram listas. Sim, listas com nomes de famílias inteiras. E em cada lista, sempre havia um nome circulado, em vermelho. Um nome que brilhava diferente. Era sempre a pessoa que orava, a que não se conformava, a que incomodava o reino das trevas só por existir. Se você sente que não se encaixa na sua própria família, talvez seja porque não foi feito para se encaixar. Talvez você tenha sido colocado ali como um espião de Deus, em território inimigo, e eles sabem disso. Acredite. Eles sempre souberam. Eu cresci em uma família comum. Minha mãe acendia velas para santos. Meu pai não acreditava em nada. Meus irmãos viviam suas vidas, como se o mundo espiritual fosse apenas superstição de gente antiga. Mas eu sempre fui diferente. Desde criança eu via vultos. Ouvia sussurros, sentia presenças em quartos vazios. Minha família achava que eu tinha imaginação fértil. O que eles não sabiam é que eu estava sendo preparada. Aos 15 anos uma mulher me abordou na feira. Ela não me conhecia, mas sabia meu nome, sabia dos meus sonhos, sabia que eu via coisas. Ela me disse que eu tinha um dom raro, que eu poderia ajudar pessoas, curar doenças, resolver problemas que nem a medicina, nem a justiça conseguiam. Ela me levou para uma casa, onde outras mulheres se reuniam. Ali começou minha iniciação. Nos primeiros meses era tudo muito sedutor. Eu aprendi a ler cartas, a fazer banhos, a acender velas em cores específicas, para objetivos específicos. As entidades que eu incorporava me tratavam como filha. Me davam conhecimento, me mostravam o futuro. Eu me sentia poderosa, especial, escolhida. Meus clientes aumentavam. Políticos me procuravam. Mulheres desesperadas por amor batiam na minha porta de madrugada. Homens queriam destruir inimigos. Eu tinha a resposta para tudo. Ou melhor, elas tinham. As entidades. Eu era apenas o canal. Mas quanto mais eu servia, mais eu percebia que alguma coisa estava errada. Eu resolvia o problema de um e destruía a vida de outro. Eu curava uma doença e via a pessoa definhar espiritualmente. Eu enriquecia alguém e sua família desmoronava. Era como se cada milagre tivesse um preço oculto. Um preço que nunca era cobrado de mim, mas de alguém próximo. Durante 17 anos eu vivi entre dois mundos. De dia, eu era a mulher que resolvia o impossível. De noite, eu era atormentada por pesadelos, onde eu via o destino real das pessoas que eu ajudava. Foi só quando minha própria filha começou a ter as mesmas visões que eu tive na infância, que algo dentro de mim gritou: não, ela não. Qualquer um menos ela. E foi nesse desespero que eu ouvi pela primeira vez uma voz diferente. Uma voz que não prometia poder, que não oferecia soluções rápidas, que apenas disse com uma autoridade que me fez tremer: você foi enganada. Mas ainda há tempo. A primeira coisa que você precisa entender é que o mundo espiritual não é nebuloso, não é simbólico, não é metáfora para crescimento pessoal. Ele é mais real que a cadeira onde você está sentado agora. E ele tem hierarquias, estratégias, alvos. Quando eu ainda servia as entidades, uma delas me levou em espírito para uma espécie de salão. Não era um lugar físico, mas era tão real que eu podia sentir o frio do chão sob meus pés. Ali haviam dezenas de seres. Alguns pareciam humanos, outros tinham formas distorcidas. Todos estavam debruçados sobre algo que parecia mapas luminosos. Mas não eram mapas de cidades, eram mapas de famílias. Eu vi árvores genealógicas inteiras desenhadas no ar, linhas conectando pais a filhos, avós a netos. E em cada árvore havia marcações. Algumas pessoas tinham símbolos dourados sobre seus nomes. Outras tinham correntes. Outras estavam apagadas,
como se não existissem mais. A entidade que me acompanhava apontou para uma árvore específica. Vê aquela, olhe, aquela com a marca vermelha, ela é um problema. Eu olhei. Era uma mulher jovem. O nome dela pulsava em luz fraca, mas constante. Ao redor dela, a família inteira estava coberta de símbolos escuros, vícios, doenças, separações. Mas ela brilhava. O que ela faz de especial? Eu perguntei. Nada. A entidade respondeu com desprezo. Ela apenas ora. Mas a oração dela está impedindo nosso trabalho em 3 gerações. A mãe dela já era nossa. O pai também. Os irmãos estão quase prontos. Mas ela resiste. E enquanto ela resistir, não conseguimos fechar o ciclo. Eu fiquei observando. Então vi algo que me gelou. Um dos seres pegou algo parecido com uma lança negra e a arremessou na direção daquela luz. A lança atravessou o mapa e atingiu a mulher. Não fisicamente. Mas eu soube imediatamente o que era: depressão, doença, acidente, alguma coisa para silenciar a oração. Eu comecei a entender o jogo. Não era sobre atacar todo mundo, era sobre identificar quem atrapalhava os planos e eliminar essa pessoa. Ou isolar, ou desacreditar. Às vezes a estratégia era fazer a pessoa parecer louca dentro da própria família, plantar desconfiança, fazer com que ninguém levasse a sério suas advertências. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes. A pessoa que mais orava era mais atacada, a que jejuava era isolada. A que lia a Bíblia era ridicularizada como fanática, e a família inteira ria sem saber que estava colaborando com a própria destruição. Tem um caso que nunca saiu da minha mente. Um homem me procurou pedindo para eu fazer sua irmã parar de perturbá-lo. Ela vivia dizendo que ele precisava de Jesus, que a vida dele estava em perigo. Ele achava isso insuportável. Queria que eu fizesse um trabalho para que ela ficasse quieta. Eu aceitei. Fiz o que ele pediu. 3 meses depois ele morreu em um acidente. A irmã dele apareceu no velório destruída, dizendo que tinha sonhado com aquilo, que tinha orado, que tinha implorado para ele ouvir. Ninguém deu atenção. Naquele momento, enquanto eu olhava o caixão, algo dentro de mim rachou. Eu tinha silenciado a única pessoa que poderia tê-lo salvo. Eu era cúmplice. Comecei a prestar atenção. Em cada família que eu atendia sempre havia um nome que as entidades odiavam. Sempre havia alguém que elas queriam neutralizar primeiro. E esse alguém raramente era o mais rico, ou o mais bonito, ou o mais inteligente. Era sempre o que tinha conexão com Deus. Mesmo que fraca, mesmo que inconsistente. Aquela conexão era uma ameaça. Eu percebi que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe pessoas posicionadas. Pessoas que, mesmo sem entender completamente, aceitam ficar na brecha. Pessoas que oram quando todos dormem, que choram quando todos riem, que sentem o peso espiritual que ninguém mais carrega. Se você é essa pessoa na sua família, eu preciso que você entenda: você não é paranoico. Você não é exagerado. Você tá vendo o que é real. E por isso você incomoda. Escreva nos comentários agora: Senhor, abre meus olhos espirituais. A noite em que tudo desmoronou começou como qualquer outra sessão. Uma cliente tinha me procurado desesperada. O marido estava para abandoná-la. Ela queria um trabalho forte. Algo que o trouxesse de volta a qualquer custo. Eu preparei tudo. As velas estavam acesas. Os objetos consagrados no lugar. Comecei a invocar as entidades como havia feito 1000 vezes. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. A entidade que incorporou em mim não era nenhuma das conhecidas. Era algo maior, mais pesado, mais antigo. Eu senti meu corpo travar. Minha garganta queimou, e então ouvi uma voz que não vinha de mim, mas saía da minha boca. Você acha que serve a quem? A voz era grave, distorcida. Não era pergunta, era zombaria. Eu tentei reagir, mas estava presa dentro do meu próprio corpo. A entidade continuou. Você acha que tem poder? Você é gado. Você sempre foi. Todos vocês são. Nós não viemos para servir vocês. Vocês servem a nós. E quando não servem mais, nós descartamos. Naquele momento tudo ficou escuro. Eu não desmaiei. Eu fui arremessada para outro lugar. Um lugar que eu nunca tinha visto antes. Era como um abismo. Não tinha chão. Não tinha teto. Só escuridão e gritos. Milhares de vozes gritando ao mesmo tempo. Pedindo socorro. Clamando por misericórdia. Eu reconheci algumas vozes. Eram clientes antigos,
pessoas que eu tinha atendido anos atrás. Pessoas que morreram. E estavam ali, em tormento. Uma mulher que eu conhecia se arrastou até mim. O rosto dela estava desfigurado. Ela agarrou minha perna e gritou: "Você me prometeu solução. Você disse que ia dar certo? Olha onde eu estou. Olha o que você fez." Eu tentei me soltar, mas outras mãos me agarraram dezenas a centenas. Todas me acusando. Todas me culpando. E em tu e o vai. No centro daquele lugar, havia um trono, e sentado nele, estava algo que eu não consigo descrever completamente. Tinha forma vagamente humana, mas era gigantesco. A pele parecia queimada. Os olhos eram buracos vazios que sugavam luz, e ao redor dele estavam todas as entidades que eu achava que me serviam, todas ajorradas. Ele olhou para mim. E quando olhou, eu senti minha alma ser rasgada. Ele falou: "Você realmente achou que trabalhava para ajudar pessoas? Cada trabalho que você fez, cada oração que você desviou, cada vida que você tocou, foi combustível para isto." Ele apontou para o abismo ao redor. "Você construiu isto, você trouxe essas almas para mim. E quando você morrer, você vai se juntar a elas, a não ser que você me traga mais." "Muito mais!" eu gritei. Mas não havia para onde ir. E então, algo impossível aconteceu. Uma luz rasgou a escuridão. Não era luz comum, era algo vivo quente. E vinha de cima. A criatura no trono rugiu. Todos os demônios ao redor se contorceram como se estivessem sendo queimados. E eu ouvi outra voz. Essa eu nunca tinha ouvido antes. Mas reconheci imediatamente. Era a mesma voz que tinha me chamado quando eu implorei por minha filha. A voz disse apenas 3 palavras. "Ela é minha." Imediatamente eu fui puxada para cima. Como se uma mão gigante me arrancasse daquele lugar. Eu acordei no chão do meu terreiro. Sozinha, vomitando. Tremendo. Chorando. Todas as velas tinham se apagado. Todos os objetos estavam quebrados. E no meu peito eu senti uma dor física como se meu coração estivesse sendo esmagado. Eu soube naquele momento, eu não servia a luz. Eu servia o inferno. E cada pessoa que passou pela minha mão, estava pagando um preço eterno. Eu tinha destruído famílias achando que estava ajudando. Tinha separado casais. Adotado inocentas. Desviado tudo em nome de um poder que nunca foi meu. Rastejei até o banheiro. Olhei no espelho. E vi pela primeira vez o que eu realmente era. Meus olhos estavam fundos. Minha pele pálida. Eu parecia morta por dentro. Porque eu estava, espiritualmente eu já estava morta há anos. Só não sabia, naquela noite eu não dormi. Sentei no chão da sala, e pela primeira vez em 17 anos, eu fiz algo que nunca tinha feito de verdade. E eu orei. Não para entidades, não para guias, não para santos, eu clamei direto para Deus. Eu nem sabia como fazer direito, só conseguia chorar e dizer: "Se você é real, me tira daqui. Eu não quero ir para aquele lugar. Por favor." Eu não sabia que aquela oração simples, desesperada, quebrada, ia começar a guerra mais violenta da minha vida. Porque quando você decide sair do reino das trevas, eles não deixam você ir em paz. Eles vêm buscar. E eles trouxeram tudo. Os 3 dias seguintes foram os piores da minha vida. Eu não conseguia comer. Não conseguia dormir. Cada vez que eu fechava os olhos eu via aquele trono. Ouvia os gritos, sentia o desespero daquelas almas. Minha casa, que antes era meu lugar de poder, agora parecia uma prisão. Eu ouvia passos, vozes me chamando, risos. As entidades que antes me tratavam como filha agora me ameaçavam. Elas sussurravam que eu ia morrer, que minha filha ia pagar, que eu não tinha escapatória. No 3º dia eu não aguentei mais, peguei meu telefone e procurei igrejas perto de casa. Encontrei uma pequena. Nem era domingo. Era uma terça-feira de tarde. Mas a porta estava aberta. Entrei. Tinha só uma mulher idosa limpando os bancos. Ela olhou para mim, não perguntou nada, apenas disse: "Você está precisando de oração, não é?" Eu desabei. Contei tudo, cada detalhe, cada ano de envolvimento, cada trabalho que eu fiz, cada entidade que eu servi. Esperei ela me expulsar. Me chamar de demônio. Me dizer que eu estava perdida, mas ela apenas segurou minhas mãos e orou. A oração dela não era bonita, não era elaborada, ela apenas clamava o sangue de Jesus sobre mim.
Repetia o nome de Jesus, sem parar. E cada vez que ela dizia aquele nome, eu sentia algo se mexer dentro de mim. Algo queimando, algo sendo arrancado. Eu comecei a gritar. Não era eu, eram elas. As entidades gritavam através de mim. Blasfemavam, ameaçavam, tentavam me fazer sair dali. Mas a mulher não parou. Ela chamou outras pessoas que estavam nos fundos da igreja. Vieram 4 ou 5 pessoas, formaram um círculo ao meu redor e oraram sem parar. Deve ter durado horas. Eu não sei. Perdi a noção do tempo. Só sei que em algum momento eu senti algo se romper dentro do meu peito, como uma corrente sendo quebrada. E então, eu ouvi de novo aquela voz, a mesma que tinha me arrancado do abismo. Você está livre, Yukai no Sho. Mas dessa vez, não era tormento, era alívio. Paz. Algo que eu não sentia há quase 20 anos. Quando abri os olhos, estava deitada em um dos bancos da igreja. Alguém tinha colocado um cobertor sobre mim. A mulher idosa estava sentada ao meu lado segurando minha mão. Ela sorriu. Bem-vinda para casa, filha. Nos dias seguintes eu voltei àquela igreja. Todos os dias. Queimei todos os objetos que eu tinha em casa. Todas as roupas de trabalho. Todas as guias. Tudo. Meus clientes ligavam. Eu não atendia. Meus antigos colegas de terreiro apareciam na minha porta. E eu, Neobria. Eles mandavam recados dizendo que eu ia me arrepender, que eu ia perder tudo, que as entidades iam me destruir. Mas não aconteceu nada. Porque eu não estava mais sozinha. Pela primeira vez na vida, eu entendi o que era ter Jesus. Não como energia. Não como mestre ascensionado, mas como Salvador real. Vivo, presente. A diferença era brutal. Antes eu tinha poder, mas não tinha paz. Resolvia problemas dos outros, mas os meus só aumentavam. Enchia a casa de clientes, mas me sentia vazia. Agora eu não tinha mais clientes. Não tinha mais dinheiro fácil. Não tinha mais status de mulher poderosa. Mas eu tinha algo infinitamente maior. E eu tinha vida. Vida de verdade. Minha filha, que antes tinha medo de dormir sozinha, começou a ter paz. As visões que atormentavam ela pararam. A minha mãe, que nunca ligou para a religião, começou a frequentar a igreja comigo. Meu pai, que era cético, me procurou um dia e disse: Eu não sei o que aconteceu com você, mas você está diferente. Voca está viva foi a melhor definição que alguém me deu. E eu estava viva, porque antes eu estava morta, andando servindo a morte, espalhando morte, sendo usada como instrumento de destruição. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Os primeiros meses foram batalha, pesadelos, ataques de pânico, medo de voltar atrás. Mas cada vez que eu clamava o nome de Jesus, a paz voltava. Cada vez que eu lia a Bíblia, as mentiras perdiam força. Cada vez que eu congregava com outros irmãos, eu me fortalecia. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo claramente: o inferno não quer suas posses. Não quer seu dinheiro. Não quer seu sucesso. O inferno quer sua alma. E usa tudo que você valoriza para te cegar até ser tarde demais. Se você está assistindo este vídeo e sente que foi escolhido na sua família, se você é o único que ora, o único que se preocupa, o único que incomoda, notice, você não foi escolhido para ser popular. Foi escolhido para ser porta de escape, para ser luz em meio às trevas, para impedir que sua família inteira caia no mesmo abismo que eu vi. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está envolvido. Alguém que acha que está apenas buscando ajuda espiritual, mas não sabe que está entregando a alma. Depois que saí daquela vida, eu passei anos estudando a Bíblia. Eu precisava entender. Precisava saber por que Deus escolhe certas pessoas em determinadas famílias. E o que eu descobri mudou completamente minha visão. Deus não escolhe o mais forte. Não escolhe o mais preparado. Ele escolhe o mais disposto. E muitas vezes essa pessoa nem sabe que foi escolhida até começar a sofrer ataques. Deixa eu te explicar algo que eu aprendi nos dois lados dessa guerra. Quando uma família está sob maldição geracional, o inferno trabalha para manter todos dormindo. Vícios passam de pai para filho. Doenças se repetem. Padrões de fracasso se estabelecem. Divórcios acontecem em série. E ninguém questiona. Todo mundo aceita como se fosse normal. Mas então nasce alguém diferente. Alguém que não aceita. Alguém que questiona. Alguém que ora.
E é aí que começa o conflito. Essa pessoa não foi diferente por acaso. Deus a separou desde o ventre, para ser quebrantadora de ciclos. Mas para quebrar ciclos, é preciso primeiro enxergá-los. E enxergar dói. Você começa a ver que aquele jeitão do seu pai não é só personalidade. É ferida não curada, que virou amargura. Você percebe que a ansiedade da sua mãe não é frescura, é a opressão espiritual que ninguém nunca confrontou. Você entende que o vício do seu irmão não começou com ele. Veio de gerações atrás. E quando você enxerga isso, você tem duas escolhas. Ou você foge, ou você fica e luta. Deus escolhe os que ficam. Mas ficar não significa aguentar calado. Ficar significa interceder, anorar, anjejuar. Confrontar é em amor. Quebrar pactos antigos que sua família nem sabe que existem. Eu vou te dar exemplos práticos do que fazer. Primeiro, ore por sua casa mesmo que ninguém peça. Quando todos estiverem dormindo, caminhe pela casa e declare proteção. Declare que ali é território de Deus. Unge as portas, as janelas, os quartos, principalmente o quarto das crianças. O inferno odeia isso. Segundo, quebre pactos verbalmente. Se sua família tem histórico de doenças específicas como câncer que se repete ou depressão que passa de geração, você precisa renunciar em voz alta. Diga: em nome de Jesus eu quebro todo pacto de enfermidade sobre minha família. Eu cancelo toda herança maldita. Parece simples, mas tem poder sobrenatural. Terceiro, jejue estrategicamente. Tem situações na sua família que só se resolvem com oração e jejum. Jesus mesmo disse isso. Quando você tira o alimento do corpo, o espírito fica mais sensível. E suas orações ganham uma autoridade que quebra fortalezas antigas. Quarto, não argumente a muita gente. Perde tempo tentando convencer a família com palavras. Esquece. Você não vai convencer ninguém com argumento. Mas você pode mudar tudo com oração. Tem familiar viciado? Não brigue. Ore. Tem parente afastado de Deus? Não critique. Interceda. A batalha não é no natural, é no espiritual. Quinto, guarde sua boca. Satanás usa a boca dos familiares para desanimar você. Vão dizer que você é fanático, que exagera, que mudou para pior. Não responda, não se justifique. Deixa Deus justificar você com os frutos. Com o tempo eles vão perceber que você tem algo que eles não têm. Paz. Sexto, prepare-se para a solidão. Ser escolhido por Deus em uma família muitas vezes significa andar sozinho. Seus irmãos não vão entender. Seus pais podem achar estranho. Seus primos vão te evitar. Mas você não está sozinho. Deus está com você. E no momento certo Ele vai levantar outros que pensam como você. Sétimo, não desista nos dias de silêncio. Tem dias que você ora e parece que nada acontece. Você jejua e tudo continua igual. Você clama, e o céu parece fechado. Esses são os dias de teste. O inferno está esperando você desistir, porque ele sabe que se você persistir a vitória vem. Eu já vi pessoas orarem por anos, por um familiar. E de repente do nada, a pessoa se converte. Não foi do nada, foi acúmulo de oração. Foi guerra espiritual silenciosa, que desmoronou fortalezas invisíveis. A eternidade é real. O inferno é real. Eu vi, não é metáfora, não é símbolo, é lugar literal de tormento eterno, e cada pessoa da sua família vai para um dos dois destinos, céu ou inferno. Não tem meio termo. Sua oração pode ser a diferença entre salvação e perdição eterna, de alguém que você ama. Eu sei que parece peso demais. Mas pensa assim, Deus confiou sua família a você. Ele podia ter colocado qualquer pessoa naquela casa, mas Ele colocou você, porque Ele sabia que você ia levantar, quando todos se curvassem. Que você ia orar, quando todos dormissem. Que você ia lutar quando todos desistissem. Isso não é fardo. É honra. Honra de ser usado por Deus como instrumento de resgate. Então não importa se hoje você se sente cansado, desvalorizado e incompreendido, continue orando. Continue crendo. Continue declarando vida sobre sua casa. Um dia você vai olhar para trás e ver que valeu cada lágrima, cada noite em claro, cada jejum, porque você vai ver sua família salva. Escreva agora nos comentários. Eu não vou desistir da oração. Eu quero terminar te contando o que aconteceu com aquela mulher que eu vi no mapa espiritual.
aquela que brilhava, aquela que as trevas queriam silenciar porque ela orava. Anos depois de eu sair da feitiçaria eu a encontrei. Foi em um culto. Ela estava lá na frente louvando radiante e viva. Eu me aproximei, depois do culto. Perguntei se ela se lembrava de ter passado por um período muito difícil há alguns anos. Ela olhou para mim espantada como Vokasob. Eu estava quase desistindo de tudo. Tive depressão, perdi o emprego, minha família inteira se voltou contra mim. Achavam que eu tinha enlouquecido de tanto falar de Jesus. Mas eu não parei de orar. Não parei. E sabe o que aconteceu? Hoje minha mãe congrega comigo. Meu irmão que era viciado está limpo há 3 anos. Minha sobrinha que eu nem conhecia me procurou pedindo oração porque está grávida e quer que o filho cresça em um lar de Deus. Tudo mudou. Eu não contei a ela o que eu tinha visto naquele salão espiritual. Não contei que ela tinha sido alvo, que lanças tinham sido arremessadas contra ela, que demônios conspiraram para ter o lado cominho. Apenas abracei ela e chorei, porque eu entendi. Ela nunca soube da guerra que enfrentou. E por causa da resistência dela, uma família inteira foi resgatada. Isso é o que acontece quando você não desiste. Você não está apenas salvando a si mesmo. Você está salvando gerações, filhos que ainda não nasceram, netos que ainda vão existir. Todos vão herdar uma bênção, em vez de uma maldição. Porque você teve coragem de ficar firme. Talvez você esteja assistindo este vídeo no limite. Cansado de ser o único que ora, cansado de ser incompreendido, tentado a desistir e deixar cada um viver sua vida. E eu te imploro, não faça isso, porque o que está em jogo não é apenas a paz da sua casa agora. É o destino eterno de pessoas que você ama. Eu passei 17 anos do lado errado dessa guerra, e o vai aos planos eu vi as estratégias. Eu sei como o inferno trabalha, e eu te digo: sua oração incomoda. Seu jejum atrapalha. Sua fidelidade destrói planos que foram arquitetados há décadas. O inferno treme quando você ora. Não porque você é especial, mas porque quem te ouve é todo-poderoso. Cada vez que você clama o nome de Jesus, anjos se movem. Demônios recuam. Portas se fecham no inferno e se abrem no céu. Você tem autoridade. Você tem poder. Não por mérito próprio, mas porque você pertence ao Rei. E quando o filho do rei fala, até o inferno tem que obedecer, então levanta, sacode a poeira e enxuga as lágrimas, e volta para a batalha. Porque sua família precisa de você, Deus precisa de você, e o inferno sabe disso. Tem gente assistindo agora que está envolvida com feitiçaria, com macumba, com o espiritismo, achando que está apenas buscando ajuda. Eu estive no seu lugar. Eu sei o que te prometeram, eu sei como é sedutor. Mas eu também sei para onde isso leva, e eu te imploro, saia, enquanto há tempo. Clame a Jesus, Ele te arranca de lá da mesma forma que me arrancou. Não importa quão fundo você entrou. Não importa o que você fez. Não importa quantos pactos você assinou. O sangue de Jesus é mais forte que qualquer contrato com as trevas. Mas você precisa decidir, hoje, agora. Porque amanhã pode ser tarde. Eu quero que você faça 3 coisas agora. Primeiro, escreve nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declara isso em voz alta. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém. Pode ser alguém da sua família. Pode ser alguém que você sabe que está envolvido com ocultismo. Pode ser alguém que está desistindo. Esse testemunho não chegou até você por acaso. Deus quer usar você para levar essa mensagem adiante. Terceiro, se inscreve no canal e deixa o like. Porque vão vir mais revelações, mais testemunhos, mais verdades que a religião não conta, mas que precisam ser expostas. E eu quero terminar orando por você. Onde quer que você esteja agora. Pai, eu clamo pelo sangue de Jesus sobre cada pessoa que assistiu este vídeo. Eu quebro toda a obra de feitiçaria. Todo o trabalho, toda amarração, toda maldição que foi enviada contra essas famílias. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Que toda língua que se levantar em juízo será condenada. Senhor, levanta esses escolhidos, dá força renovada, dá estratégias espirituais, e que eles vejam com os próprios olhos a salvação de suas casas. Em nome de Jesus. Amém. Você foi escolhido, não por acaso, mas por propósito. E esse propósito vai se cumprir. Pode acreditar.